Deixa eu explicar o que aconteceu. Tem um bispo muito conhecido no YouTube, ele se chama Bruno Leonardo. Pra você que não sabe, é aquele bispo que aparece em várias propagandas do YouTube. Ninguém aguenta mais ver aquelas propagandas. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Um fato curioso é que ele faz anúncio do próprio canal. E no final ele fala o seguinte, olha, se você quer participar da maior corrente de oração, se inscreva no meu canal. Aí é muito fácil ganhar seguidores. É por isso que ele tem 40 milhões de seguidores. E o interessante é que essas pessoas não conhecem nada de Bíblia. Para seguir o bispo Bruno Leonardo é porque não lê a Bíblia. Mas enfim, deixa eu explicar o que aconteceu. Há um tempo eu fiz um vídeo fazendo uma análise da pregação do bispo Bruno Leonardo. Esse vídeo não está mais disponível porque a justiça derrubou. Mas enfim, o que eu fiz? Eu fui lá, analisei a pregação dele e verifiquei se era uma pregação expositiva, textual, temática ou até mesmo em tópicos. Não, ele não pregou. Apenas abriu um texto e começou a revelar, a entregar várias coisas, triunfalismo, teologia da prosperidade, muitas coisas, mas nada de evangelho. Aí o que aconteceu? Ele ficou bravo. Ele apelou à empresa Google e derrubou o meu vídeo. Simplesmente porque eu dei uma opinião sobre a pregação dele. Eu não falei nada contra a índole dele, contra a pessoa dele, nada. Apenas analisei o sermão dele. Pois então, por que eu estou gravando esse vídeo? Recentemente, mais uma publicação, agora no Instagram, caiu. É isso mesmo, ele derrubou uma publicação do Instagram. Gente, eu nunca vi isso. O que o bispo Bruno Leonardo está fazendo com o meu canal se chama censura. Censura. As pessoas que seguem o bispo Bruno Leonardo são assim. Não têm conhecimento das escrituras. São orações repetidas que têm apenas algumas nuances e frases de efeito. E as pessoas dizem que Deus está falando com elas. Gente, pelo amor de Deus, por que vocês seguem ainda o Bruno Leonardo? Vocês gostam realmente de pagar R$50 por mês no carnê que ele envia pra vocês de graça? Sério que vocês fazem isso? Vocês deixam de pagar uma conta de água e de luz pra pagar o carnê do bispo Bruno Leonardo? É sério isso? Será que eu tô errado? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas se eu estiver falando a verdade, por que vocês seguem ainda o Bruno Leonardo? Por quê? Tem gente que acha que Deus vai abençoar qualquer um. Não importa como vive, mas a verdade é dura. Deus não ouve orações de quem vive no pecado. Depois desta oração, a sua semana será uma bênção. Enquanto muitos estão esperando uma vitória que nunca chega, quem está ficando rico são os falsos profetas que vendem promessas vazias. E hoje eu vou expor um desses enganadores, o famoso bispo Bruno Leonardo. Se você segue esse cara, fica até o final, porque você pode estar sendo enganado. Você já percebeu como hoje em dia as igrejas estão cheias de mensagens motivacionais, mas vazias de arrependimento? Parece que ninguém mais quer falar sobre pecado, sobre conserto com Deus, sobre santidade. Em vez disso, só ouvimos frases como Deus vai te abençoar, a vitória está chegando, declare e receba. Mas tem um detalhe que esses pregadores não contam. Se a pessoa vive no pecado, Deus não ouve suas orações. Isaías 59, versos 1 e 2 deixa isso bem claro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Agora me responde, por que ninguém prega isso? Por que ninguém fala sobre a necessidade de abandonar o pecado antes de esperar qualquer bênção de Deus? Sabe por quê? Porque isso não dá dinheiro. Hoje vamos expor um dos maiores enganadores do YouTube, Bispo Bruno Leonardo, um falso profeta que só prega meias verdades, distorcendo a Bíblia e iludindo milhares de pessoas. Ele promete vitória para qualquer um, mas esconde a condição principal para Deus agir: arrependimento verdadeiro. Agora vamos direto ao ponto. O Bispo Bruno Leonardo é mestre em pregar versículos isolados e transformar em promessas automáticas, sem levar em conta o contexto da Bíblia. Ele diz frases como: o inimigo tentou te derrubar, mas Deus já decretou a tua vitória. O Senhor vai abrir as portas e ninguém vai impedir. Declare a sua bênção, porque Deus já determinou. Sabe o problema disso? Essas frases são bonitas, mas não passam de meias verdades. Elas ignoram completamente a condição que Deus exige antes de abençoar alguém: arrependimento e vida reta. Meia verdade é mais perigosa do que uma mentira descarada,
porque ela dá a sensação de que é bíblica, quando na verdade está incompleta. E quando um pregador ensina só a parte boa e esconde a parte dura, ele está enganando o povo. Vou te mostrar como a Bíblia realmente ensina sobre a vitória e bênção. Veja o que diz Provérbios 28, verso 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E agora eu te pergunto, cadê esse versículo nas pregações do bispo Bruno Leonardo? Ele nunca fala isso, porque se falar, o povo vai perceber que não adianta só ouvir mensagens motivacionais e continuar no pecado esperando a vitória. O maior erro desse falso profeta é tratar a bênção de Deus como algo automático, sem exigir mudança de vida. Mas a Bíblia é clara, Deus não honra quem vive no erro. Veja o que Jesus disse em Mateus 7, versos 21 e 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora pensa comigo, se nem todo mundo que clama Senhor, Senhor será salvo, como alguém pode garantir vitória para qualquer pessoa sem falar de santidade? Enquanto o tempo passa e nada muda na vida das pessoas, quem está ganhando com isso é ele. Ele vive de engajamento, de monetização, de promessas que nunca se cumprem. E o pior, ele sabe disso. Agora vamos pegar algumas das pregações do bispo Bruno e analisar à luz da Bíblia. Depois desta oração, a sua semana será uma bênção. Essas mensagens você pode encontrar elas completas. Vai lá no canal dele e veja se realmente não é isso que eu estou falando aqui. Teve pessoas que falaram no último vídeo que não era a voz do bispo Bruno, mas eu usei um filtro de voz por causa de direitos autorais, mas eu não mudei uma palavra do que o Bruno Leonardo disse nos seus vídeos. Então, tudo que eu falar aqui você pode ir lá e conferir e ver se o que eu estou falando não é verdade. As mensagens do bispo Bruno Leonardo geram em torno disso. A tua bênção já está liberada. Exemplo número 1. Ele sempre repete essa frase, como se Deus estivesse distribuindo milagres sem critério. Mas o que a Bíblia realmente diz? Veja em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe a diferença? A Bíblia diz que primeiro vem o arrependimento, depois vem a resposta de Deus. Mas o que esse falso profeta faz? Ele pula essa parte e já fala da bênção. Ele diz nesse vídeo, a sua semana será uma bênção. Essa frase é poderosa, mas apenas para quem está alinhado com a vontade de Deus. Agora veja o que a Bíblia realmente ensina sobre mudança de vida. Isaías capítulo 1, versos 19 e 20, diz assim: Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A Bíblia coloca uma condição clara: quer bênção? Então obedeça. Mas o bispo Bruno Leonardo não fala disso. Ele apenas joga frases soltas, como se qualquer um pudesse viver no erro e ainda ser abençoado. Isso não é evangelho. Isso é teologia da enganação. Pensa comigo, se as pessoas realmente recebessem essas bênçãos que ele promete, não teriam que continuar assistindo os vídeos dele, certo? Mas ele sempre mantém a audiência presa na esperança de uma manhã melhor. Enquanto isso, quem enriquece com visualizações e monetização é ele. Agora eu te pergunto, cadê a pregação sobre arrependimento? Cadê o chamado ao conserto com Deus? Não tem, porque esse tipo de mensagem não dá dinheiro. Agora que desmontamos essas falsas promessas, fica uma pergunta: por que tanta gente ainda acredita nisso? A resposta é simples: as pessoas querem ouvir o que lhes agrada. A Bíblia já avisava sobre isso em 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E esse tempo chegou. O bispo Bruno Leonardo, assim como muitos outros falsos pregadores, só diz o que as pessoas querem ouvir: promessas, bênçãos e vitória, sem exigir mudança. Mas isso não é evangelho. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Se você vive no pecado, Deus não vai te abençoar enquanto não houver arrependimento. Se você só busca a solução para os seus problemas, mas não busca um relacionamento verdadeiro com Deus, você está perdendo tempo. Se você acredita que basta repetir palavras positivas e declarar vitórias para mudar a sua vida, você está sendo enganado. Deus é fiel às suas promessas, mas também é justo, e a justiça de Deus não premia a desobediência. E agora, o que fazer? Se você percebeu que estava acreditando em meias verdades, agora é hora de agir. Pare de seguir falsos profetas.
Se um pregador só fala de bênção, mas nunca fala de arrependimento, ele está te enganando. Busque a palavra por si mesmo. Não se alimente só de vídeos na internet, leia a Bíblia e peça discernimento ao Senhor. Viva o evangelho verdadeiro. Obediência vem antes da vitória. Não existe promessa sem compromisso com Deus. Agora eu te pergunto, você quer continuar sendo enganado ou quer viver a verdade? A decisão é sua, mas lembre-se, no final, só a verdade liberta. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, o evangelho verdadeiro é aquele que nos transforma, não aquele que só massageia o ego. Deus abençoe sua vida e que você escolha a verdade e não a ilusão. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!